boa noite. Eu vou novamente agradecer a presença de vocês, agradecer muito a presença das nossas convidadas e da performance que elas fizeram. A gente está aqui com a Moira Lakovics, ela é realizadora experimental e ela cursou direção direção cinematográfica na Universidade del Cine de Buenos Aires. Ela trabalha com cinema experimental já faz vários anos, ministra cursos, oficinas e trabalha bastante com o que vocês viram hoje, que são os processos analógicos de intervenção em materiais analógicos. A Diana Hietvold é fotógrafa, cineasta, ela estudou filosofia na Universidade de Buenos Aires, ela trabalha com desenho de som, desenho de imagem, com gestão cultural e com a prática docente também. Eu vou passar a palavra para as nossas convidadas, a gente vai estar com um microfone disponível hoje, infelizmente, daí se elas quiserem falar um pouquinho, e depois a gente abre para as perguntas de todos. Eu vou ficar no trabalho aqui de revezar os microfones entre todo mundo, tá bom? Novamente, muito obrigado para vocês duas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Agradecer muito a equipe aqui do Sinus pelo convite. O André, principalmente, né, que a gente se conhecia pessoalmente. Essa sessão, para mim, foi incrível, muito voltada, porque justamente eu gosto de chamar da questão do cinema de destruição, né, que é criar algo novo a partir do velho, né, destruindo de fato. Que vem da corrente do destrutivismo, que é o precursor até é o Rafael Monteiro Ortiz, né, do primeiro filme, essa corrente dos anos 50, né, e justamente eu podendo falar um pouco mais do analógico, né, essa questão de até ou usar materiais de arquivos ou literalmente filmar, criar para depois também destruir, né, essa coisa da questão do purismo do filme, né, tipo a questão de riscar, enterrar, mofar o filme, enfim. Esse filme especificamente, como comentei antes, ele está em processo ainda. Ele é um filme que eu comecei no ano passado, na verdade, num workshop do Philip Hoffman, quando ele veio aqui para o Brasil. E é, a proposta do workshop era, na verdade, revelar processos orgânicos, né? Ou seja, esse filme, uma boa parte dele começa com os fitogramas, né? Que é uma técnica solar, no qual você estira as plantas em cima dos filmes e coloca, depois você revela com química biodegradável, então vocês conseguem ver como se fosse o esqueleto das próprias plantas. Na sequência, é um material negativo de flores, que eu filmei as flores e revelei com as próprias flores, né? É revelado com botânica. Na sequência vem uma parte que é mais ciano, assim, que é uma técnica chamada toner, que é um químico que justamente colore as partes pretas da emulsão. Enfim, na sequência, a parte das serpentes é um material de arquivo de um documentário de serpentes aquáticas. E, enfim, depois vem aquela parte do coração, que é justamente o pulsar, né, de todas desses espaços, né, onde o filme vai transitando de um para o outro. Eu sempre trabalhei muito com a questão da montagem de atração, no sentido que uma imagem leva a outra, que leva a outra, que já não necessariamente tem que fazer sentido com a primeira, né? É uma coisa que vai, um filme que vai se dando. Como eu sempre trabalhei com a questão do material de arquivo, principalmente, quando eu morei na Argentina, o material de arquivo era muito fácil. Quando eu fiz o Double Talk, por exemplo, que eu fiz, acho que tinha encontrei na rua, ele é feito todo em Super 8, encontrei na rua um carretel de trailers de hollywoodianos, o outro eu comprei num sebo super barato, filmes de Apollo 13, e enfim, era tudo muito acessível. Voltando para o Brasil, eu vi que o material de arquivo não é tão acessível, e aí pensando nisso, né, que a gente não pode nunca criar o ambiente ideal para produzir, eu comecei a filmar um pouco mais e entender de outras técnicas, né? Que mais? A questão da projeção em bicanal, né? É algo que eu me interesso muito, não em todos os trabalhos, mas em alguns, porque eu acho que a união e a colisão de duas imagens gera uma terceira, né? E essa terceira imagem forma um conjunto também que é uma desconstrução de linearidade, né? Justamente uma contraproposta com a questão do cinema convencional, né? Da linguagem proposta pelo cinema convencional. Enfim. Boa noite, meu nome... É mais pertinho. Ah, agora sim.
Meu nome é Diana, também agradecer aí o convite do pessoal, a Moira também, principalmente por me chamar para trabalhar junto com ela no projeto. A gente já trabalha juntas há muitos anos e foi a primeira vez que eu fiquei do lado do som. Foi muito interessante porque no cinema experimental é justamente não ter uma métrica nem um ritmo necessariamente, né? Então foi criar um som que gerasse uma atmosfera, mais do que sublinhar um som ou um som realista, né, que seria, por exemplo, a gente vê uma serpente, a gente escuta uma serpente, a ideia foi criar um pouco uma atmosfera, né, um pouco em base ao que a Moira ia me contando, do que ela estava fazendo, dos fitogramas, gerar uma coisa mais etérea e sinestésica. E eu fiz também uma caixa de ruídos, justamente para esse filme, que ainda também tá em processo, processo contínuo, que ela é uma caixa que feita em casa, vocês podem fazer também. Tem 2 cordas de guitarra e coisas que eu fui juntando, assim, né? Acho que é muito, nem sei o nome, né? Foi coisa que fui pegando nas lojas de construção, mas é um pouco essa ideia da atividade lúdica também no cinema experimental, de ir testando e fazendo coletividade entre coisas que não necessariamente têm coletividade, né? Então, por exemplo, ver o som da água e que objetos poderiam me remeter e como esse objeto poderia soar, né? Aqui tem um spinner, eu acho, na verdade, nem sei o que é isso. E tudo passa por um processador, enfim. E aí eu vou modulando e, ao mesmo tempo, eu vou fazendo um tipo de Foley, né? E aqui dentro tem, obviamente, o microfone de contato, que agora ele está solto. E aqui vai uma entrada P10 e ele funciona por vibração, né? Então, todas essas vibrações sonoras passam pelo microfone, passam por uma interface de áudio, dá para colocar um pedal, enfim, você pode ir modulando esse som de infinitas maneiras, né? E esse jogo de associações que você vai fazendo, né? Tem uma caixa e você pode fazer soar um objeto, enfim, que não tem necessariamente nada a ver com nada. Eu acho que é um jogo de experimentação mesmo, né? Que a gente vai construindo. Eu Alô? gosto também, estava comentando com o André, quando, enfim, que eu queria trazer 2 projetores de 16, a gente pensou em colocar no mezanino e tal, mas eu gosto também de pensar o projetor como um mecanismo protagonista, assim, né? Porque, enfim, o cinema sempre esconde o aparato de projeção, e quando você coloca ele como um protagonista em evidência, assim como o próprio material também, né? Você colocar a materialidade do suporte em evidência, né? E pegar esse suporte, esse meio, e tirar tudo que ele pode te dar, né? Desde em todos os processos, desde captação, o revelado, a projeção, enfim. Que acho que é justamente isso, né? De que eu acho que tem essa coisa do ruído ou do descarte, né? Que a gente tem uma ressignificação muito grande nesse cinema e no som também, né? De você ruído normalmente no som é uma coisa que você quer eliminar, né? E trazer isso para a primeira linha, né? Também como na imagem, sujar, desgastar, enfim, é totalmente uma ressignificação, até de uma forma ecológica, né? Também. Queria perguntar sobre como funciona o processo de seleção dessas imagens de arquivo, que você disse que é mais difícil trabalhar com isso no Brasil, porque, não sei, acho que é mais difícil o acesso. Aí eu queria entender um pouco como funciona, como é o seu processo. O que, eu acho que deu para entender, né? Ok. Então, tanto na Argentina, que por mais que era um pouco mais acessível, mesmo assim você não tinha uma ideia pré-existente, então você vai buscar tal material. É assim, eu encontrei, que nem eu tenho um filme que se chama Malogro, que eu encontrei na rua um carretelzinho sobre um documentário das Olimpíadas, da história das Olimpíadas. Aí pensei, como eu vou trabalhar com esse material? O que esse material me propõe, eu proponho a ele, sabe? É um pouco sobre isso. Não que nem nos filmes que a gente viu um pouco, enfim, né? Na América Latina inteira, eu acho que a gente não tem muito estrutura para trabalhar com essa questão do analógico, né? O Outer Space, por exemplo, ele fez todo o filme fez cópia por contato, né? Então, com máscaras e, enfim, foi um trabalho extremamente laborioso
E aqui no Brasil não, né? No caso, é muita questão que eu que trabalho com cinema materialista, é muita questão da colagem e alguns processos mais simples, né, de fotoquímicos. Mas respondendo a questão do material de arquivo é isso, assim, o material chega até você e você pensa de maneiras assim. Aqui no Brasil é muito, muitas pessoas me dão material, né, porque sabem que eu trabalho. Lá na Argentina eu trabalhava na Cineteca e roubava muito material. Roubava muito material de lá e, enfim, quando também você começa a trabalhar, você começa a entrar numa rede de contatos, aí você consegue adquirir algumas coisas. O problema, acho que é mais o preço, né? Que aqui no Brasil é justamente por essa questão de trabalhar o material encontrado como material de arquivo, um documento, né? Tem essa questão um pouco mais purista e por isso é mais caro e, enfim, se você explicar para eles que você vai enterrar o material ou riscar, eles tipo não vendem, obviamente. Mas acho que, enfim, é um pouco sobre isso. Assim. Acho que tá indo, né? Primeiro só comentar, muito da hora a performance. E daí eu fiquei curioso de saber que vocês duas descreveram a peça como estando em processo, daí eu fiquei curioso de saber o que exatamente estaria em processo, assim. Se seria a duração, ou algumas combinações, ou a montagem, porque, assim, assistindo assim, parece, nossa, super, parece já, assim, uma... Então, quando o André, na verdade, me convidou para participar, e justamente me perguntando se eu teria algum material para projetar analogicamente, né, formato original, na época, como eu falei, esse material, boa parte dele eu tenho desde o ano passado, esse material estava parado. E eu gosto muito de trabalhar com prazos, né, aquela coisa assim. Então eu falei, bom, eu vou, é algum momento agora, já tinha testado algumas coisas, não tinha gostado muito, e aí desde então eu comecei a testar algumas coisas. Digo que está em processo porque eu estava comentando, a estrutura dele vai ser essa, mas eu quero desenvolver dentro, porque ele é meio que alguns blocos, pode-se dizer, mas dentro eu quero ainda desenvolver e aumentar um pouco o tempo, sabe? Mas é isso. Enfim, a Diana estava falando, porque eu ia mostrando para ela e contando, porque assim, eu vim para cá na terça, terminei na segunda. Terminei não ainda, né? Foi assim, acabou o tempo e eu vou mostrar o que tem, assim. Mas eu acho que a estrutura dele já vai continuar um pouco essa, assim. Eu acho que aí dentro de cada eu vou desenvolver, filmar mais plantas, enfim. Dentro dessas mesmas estruturas, que cada estrutura acho que tem um pouco de uma técnica específica, né? Então desenvolver um pouco mais aí dentro para aumentar um pouco o tempo, porque eu acho que ele pode ser um pouco mais comprido. Boa noite. Primeiro eu quero parabenizar as duas pelo filme, eu gostei bastante. Eu não sou do audiovisual, sou da história, mas me lembrou um pouco essa técnica de intervenção direta, analógica. Me lembra um pouco o Stan Brakhage, o Len Lai. E essa coisa da música também, né? O som eu acho que é uma coisa que inova bastante, e, sei lá, intensificou a atmosfera fílmica. Mas o que eu queria perguntar para vocês é sobre o circuito de exibição desse tipo de filme. Então, são tipo mostras de arte ou são, sei lá, mostras de cinema? Como funciona o circuito para exibição desses filmes independentes e experimentais? De início, eu achei essa sessão, né, toda, sessão não, a mostra dentro de um espaço acadêmico de cinema experimental, eu achei maravilhoso, porque de fato não é algo comum aqui no Brasil, na América Latina, bom, Argentina, Peru, alguns outros países um pouco mais, mas aqui no Brasil não é o comum. Aqui no Brasil, principalmente, a gente acaba se movendo dentro de festivais voltados especificamente ou para linguagem ou para formato, né? Tem alguns festivais de Super 8, alguns festivais de 16, e temos alguns festivais de cinema experimental, como o Dobra, Mostra Strangoscope, Fenda, Ecrã, mas, de fato, eu acho muito importante essa questão da divulgação do cinema experimental, porque justamente a questão que você estava falando da intervenção direta no analógico é não considerado nem cinema para muita gente e nem artes plásticas. Então, ele fica tipo num limbo. Então, falta fomento, acaba virando, não tem demanda, falta espaço de exibição, é tudo... E eu acho a parte mais importante é justamente, talvez, colocar sessões de cinema comercial, convencional, junto com sessões de cinema, sabe, fazer curadoria de cinemas, porque tudo é cinema, né? Cinema experimental, até o termo experimental eu acho péssimo, mas enfim, né, por uma questão de nomenclaturas, eu acho que seria o ideal justamente fazer sessões de cinema comercial junto com o cinema experimental.
Mas, enfim, a questão também de, por exemplo, toda oportunidade que eu tenho, eu gosto de exibir em formato original, né, com os projetores. Por exemplo, o Double Talk, a gente sempre acaba finalizando em digital para mandar para festivais. Existem muitos festivais no mundo inteiro voltados para essa questão da linguagem experimental. E, enfim, mas não é a mesma coisa, né? E até porque, se a gente repetir agora, a, a conversa entre as imagens não ser diferente, vai ser outra experiência, o som não vai ser o mesmo, eu estava fazendo ao vivo, então é sempre uma, né? Claro, é uma experiência única cada vez, assim. E o Double Talk, por exemplo, fechado em formato original. Porém, também tem uma questão, eu trabalhei muito com a colagem nesse filme, né? A colagem, pensando na intervenção direta do analógico, pode ser tanto tipo fragmentos curtos vindo um atrás do outro, quanto a colagem mesmo, né? De fato, colar algo em cima do filme. Então, o material fica muito, tanto que ele no final ele já deu uma o projetor reclama, então também interessante que eu sempre finalizo em digital, porque você garante que o material vai ter um material, né? Porque o Double Talk eu consegui projetar 7 vezes e hoje em dia não existe mais material, né? O material físico, né? Mas é isso, assim, sempre acaba rodando dentro de mostras e festivais. Boa noite, tudo bem? Pô, parabéns pelo filme, em primeiro lugar. Eu tenho uma dúvida, assim, tipo, eu assisti também a sessão de cinema estrutural, né? E no Serene Velocity tem uma coisa interessante que é, bom, tem uma imagem próxima do fim do corredor e outra no começo. E ele vai, né, ele vai criando essa sucessão cada vez mais agressiva e tal. Com o seu filme, com essa imagem dividida no meio, em alguns momentos eu ficava em dúvida assim para onde eu olho, sabe? Se eu olho para a direita, para a esquerda, às vezes em algum momento eu olhei no meio para ver se eu conseguia enxergar as duas. Assim, eu gosto de com esse tipo de filme, e eu gosto muito de assistir esse tipo de filme por causa disso. Eu tento brincar com o meu olho, eu tento ver onde eu posso olhar, o que que eu posso ver, o que que eu não consigo e o que que eu sinto que isso diz. É, você montando, trabalhando com essas duas imagens, como que você pensa a relação de uma imagem com a outra, da esquerda com a direita, da direita com a esquerda? Você tem um pensamento específico de tipo rima visual de uma para outra? Eu vi uns tempos atrás o Razor Blades do Paul Charitz, que eu gostei bastante, que ele repete um padrão na esquerda, depois ele começa a repetir outro na direita, então seu olho vai para a direita. E aí a sua atenção não está mais na esquerda, porque o padrão é o mesmo. Só que ele vai alterando, ele cria pequenas variações do padrão, enfim, uma coisa interessante, é um deslize de olhar interessante. Como é que você pensa o seu olhar trabalhando com essas imagens assim, duas imagens? Eu acho que eu tenho um padrão de montagem que é um padrão bem rítmico, né? Nunca são planos muito longos, e como eu estava falando essa questão da montagem da atração, sempre vem um plano atrás do outro. Então, para mim, no final das contas, também sempre é um pouco, não é tão pensado. O que eu penso um pouco é no delay entre um projetor e outro, né? Que faz depois de que o filme está montado, eu testo algum, né? Se eu gosto que eu quero mais folga ou menos folga, né? Para gerar uma conversa mais interessante entre as imagens. Mas eu acho que é um pouco intuitivo. Dizer que não é pensado, não, porque como eu gosto desse tipo de projeção, eu acho que acaba sendo um pouco intuitivo, né? Mas para mim também gera, de fato, como eu falei, toda vez para mim gera um confronto ou uma união extremamente interessante essas imagens, né? Pensando na união dessas telas, né? Formando uma tela só, é sempre algo diferente e interessante, assim. Às vezes mais interessante, às vezes menos, né? Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre a ideia do processo, porque você falou que é um filme que está em construção e que você começou a pensar ele durante um workshop. Eu não sei se o workshop tinha uma proposta e de lá que você tirou a ideia, ou como você tem ou procura ter as ideias. Então, uma vez que você mais ou menos tem um plano e sabe o que você quer desenvolver, ou se a partir de uma imagem ou de alguma outra coisa você vai achando desenvolver, porque é nessa ideia de você pensar quando acaba e quando termina. Então, ter o plano, se você tem o plano desde o início, você chega um momento que você pensa, não, acabou. E ainda na ideia de processo, uma vez que a gente está trabalhando com, muitas vezes, processos naturais, como você fala de enterrar, riscar, são coisas que a gente nem sabe qual que vai ser o resultado sempre. Então, se a gente deixa enterrado 1 ano, deixa enterrado 6 meses, o que pode acontecer ali é muito difícil de prever. E aí, como você trabalha com essa imprevisibilidade das coisas com qual você trabalha, assim, então, porque, não, eu não gostei do que resultou, do que eu fiz aqui, eu vou fazer de novo,
E aí isso me interessa, se você pudesse falar um pouco mais também. O Philip Hoffman, esse canadense que eu estava comentando do workshop, ele, não sei se vocês conhecem, mas ele tem um programa que chama Film Farm, que é lá no Canadá. Então, são 9 artistas que se juntam numa fazenda e aí aí eles, né, cada um sai com uma câmera, filma, depois revelam e tem vários, ensina processos de tinting, toning, de solarização, de cópia por contato, enfim. Mas a proposta tipo inicial, que ele chama de cinema processual, é chegar com 0 ideias. O filme, de fato, ele se dá com o passar, né? Com ele mesmo. O filme vai se desenvolvendo por ele mesmo. Eu estava com dificuldade justamente quando eu estava filmando, né, os fitogramas, depois filmei as plantas, depois questões na praia e tudo mais. Eu mesmo depois fiquei com muita dificuldade de formar o material com isso, assim. Por isso que ele ficou parado tanto tempo, né? Mas essa é uma proposta bem interessante, assim. Mas justamente trabalhando também com o material de arquivo, quando eu começo algo, não tenho ideia no que vai dar. Juntando materiais, vendo ali quais são as possibilidades de arquivo e construindo aquilo, sabe? Vem mais aí. Eu gosto de trabalhar muito, como eu trabalho todo com a montagem no analógico, obviamente tem a questão de fracionar, né, aquele plano, mas eu gosto de trabalhar muito com a montagem em câmera já, né? Então vocês conseguem ver eles em planos que às vezes tipo vira, tem um plano que é tipo como se fosse uma linha, assim, eu tipo colocando os dedos na frente da tela, do visor da câmera e girando. Foi a primeira vez que eu filmei com 16. Até então só tinha filmado com Super 8, né? Que é o formato que eu sempre trabalhei. Faz 2 anos que eu tenho trabalhado com 16. Então, para mim foi incrível, porém foi difícil, assim. Eu fico muito feliz que vocês acham que já tem um filme aí, porque que eu também, como eu estava trabalhando tantos dias seguidos, justamente antes de vir para cá, eu até falei para a Diana, eu falei, cara, chega que eu preciso me distanciar um pouco também, né? Porque você fica, eu mudei a montagem, sei lá, umas 7 vezes, assim. Então, chega uma hora também que você tem que dizer, bom, é isso, ou de fato, assim, trocar ideia com pessoas, né? Tipo, enfim. Teve uma pergunta sobre tá. Eu acho que a questão mais incrível, né, do cinema experimental é justamente esse não domínio das coisas, né? Imprevisibilidade, né? No espanhol a gente fala que é esses processos azarosos. Com o tempo a gente cria um pouco de expectativa. Depois também a gente vai dominando os processos e você vai entendendo, né? Você vai entrando mais numa relação com a película. Acaba sendo muito intuitivo, assim. E a maioria das vezes tem filmes que ficam muito mais incríveis, né, do que imaginado, assim. Eu teve uma época que eu estava trabalhando muito com intervenção química em material analógico. Então, trabalhando com químicos extremamente corrosivos, assim como que no Brasil é diabo verde, que é soda cáustica, desentupidor de cano, e com ácido sulfúrico, que é tipo um químico também extremamente pesado. E eu peguei algumas tiras de um pornô hardcore, nem é Super 8, era 8 milímetros, ele era tipo muito pequenininho, e fiz alguns testes um dia numa tira, e olhei e falei, cara, não gostei, guardei. E depois de 1 ano guardado, eu fui, tipo, arrumar as coisas lá. E quando eu vi, tava, tipo, um resultado incrível, assim, incrível. Com altos, tipo, uns granulados, uma coisas maravilhosas, assim. Então é isso também, não ter muita pressa, né? Acho que deixar o filme ele falar um pouco. Porque, querendo ou não, o filme, o analógico, principalmente, né? O fotoquímico, ele é um organismo vivo, né? Tem gelatina, tem várias coisas ali, tipo, são minerais, gelatina, ele é um organismo vivo, né? Então, também respeitar um pouco esse processo e deixar um pouco de lado, às vezes, e depois retomar, assim. Aproveitar que não tem mais mãos levantadas para fazer uma pergunta eu mesmo, que eu só queria que uma coisa que me chamou muita atenção, tanto quando eu fiz a sua oficina, Moira, e agora vendo o trabalho de vocês, é a curiosidade para saber como é que é a trajetória para entrar nesse meio, para trabalhar com esse tipo de material. Vocês duas tiveram um percurso na Argentina, né? Imagino que algo que faz alguma diferença, né? Pelo que você falou, é um lugar onde isso é mais trabalhado.
E como que começa o contato com esse tipo de cinema, as primeiras experimentações, onde é a porta de entrada para esse tipo de para esse mundo, né? Porque é uma rede de contatos, de pessoas que mexem com isso, que imagino que se ajudam e que se dialogam para exatamente. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa experiência de vocês com esses processos até chegar hoje em dia que vocês já estão faz anos trabalhando com isso e são extremamente especialistas nesse tipo de tecnologia e técnica e, né, processos artísticos que são muito específicos, envolvem química, envolvem mecânica, envolvem música, envolvem uma série de coisas diferentes. Então eu queria fazer essa pergunta mais geral sobre a trajetória de vocês. Bom, eu trabalho com cinema já há 10 anos, né? Quando eu moro em Curitiba e trabalhava com cinema comercial, com, enfim, produção, assistente de direção e tudo mais. E eu estava muito de saco cheio, eu não aguentava lidar com aquela estrutura hierárquica, com os processos e tudo mais. E aí eu falei, bom, acho que eu vou viajar. E na época não tinha nenhuma graduação, falei, bom, estudei as possibilidades, e na época a Alcine, né, a Fundação Universidade da Alcine lá de Buenos Aires, eu achei interessante, até para aprender outra língua, ir para outro país, enfim. Cheguei lá, eu tive uma matéria que chamava Introdução a Técnicas Audiovisuais, que era justamente essa proposta de voltar aos primórdios da imagem em movimento e resgatar essas técnicas enfim. E aí, justamente, eu lembro que na Argentina tem um movimento muito forte do cinema experimental, principalmente do Super 8, né? Vários clubes superoitistas, enfim. E justamente tendo uma aula sobre as vanguardas norte-americanas, uma pessoa foi lá e fez uma projeção de um filme Super 8 pintado, assim. E aquilo lá, para mim, foi tipo descobrir a América. Eu falei, cara, é isso. Aí larguei a faculdade, só fiz um ano, na verdade. Só fiz um ano de cinema e fui pesquisar muito por conta própria, assim. Justamente por ter um movimento muito forte na Argentina, existia muita questão das oficinas, né? As oficinas é um canal bem interessante, que já entra uma questão um pouco da prática. As oficinas lá não são nada teóricas, muito prático, o que eu sentia muita falta. Quando eu dou minha oficina, eu gosto de falar um pouco sobre vanguardas, enfim, contexto histórico da coisa. Mas e aí foi um processo bem autodidata, assim. Eu conheci a Diana no primeiro ano lá na Argentina, e a gente tinha um outro amigo também que trabalhava com cinema. A gente foi morar numa casa que a casa virou um grande laboratório, assim. A gente fez um laboratório no fundo e a gente ficava tipo o dia inteiro testando e produzindo e eu acho que se deu muito na prática, né? Na prática e no autodidata, assim, de ler muito, 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 muito. Os materiais são muito específicos, não tem nada para o português, então não tem absolutamente quase nada, assim. O espanhol um pouco mais, mas mesmo assim é muito coisa em inglês. O meu inglês é horrível, então era tipo meio sofrido, assim, mas era lendo muito e testando, 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 testando. Eu acho que se deu um pouco assim. E aí também, justamente pelo meu interesse nas máquinas, né? Eu sempre achei que isso era deixado um pouco de lado, assim, sabe? O aparato, né? Repensar numa utilização, justamente essas máquinas dos anos 70, esses dois projetores, por exemplo, não foram feitos para isso que eu fiz hoje. Então, subverter a funcionalidade deles, assim. Então, eu sempre gostei muito de mexer nos projetores enfim. Eu acho que foi isso, na verdade. E os primeiros filmes que eu fiz, né, que foram em Super 8 e tudo mais, eu acho que eu também pelei bastante, assim, para distribuir eles, né? Procurar festival, tipo, no mundo inteiro e mandar. E foi muito... Cara, meu primeiro filme passou, tipo, mais de 15 países, assim. Então, já foi... Então, e aí rola essa vitrine mesmo, né? Que eles vão... E como tem um movimento no mundo, assim, que é justamente autogestionado, muito vitrine. Eles veem algo interessante e começam a te chamar. Eles começam a pedir teus filmes, enfim. Aí o canal fica estabelecido já, sabe? Um pouco... Eu acho que é um pouco... tá certo, né? Eu acho que é um pouco isso. Eu gosto muito de pensar na ideia de que, saindo do espectro da instituição, a gente começa a criar uma coisa que chama cinema de amigos, que é um pouco isso, né? Construir outras redes de conhecimento, de afeto. Eu acho que também é um cinema muito afetuoso, que a gente vai
é isso, né? A gente não trabalha em nenhuma instituição e a gente faz isso juntas. Eu não tenho nenhuma formação em música, a Moura também não tem em química. Então, é muito de ir perguntando para pessoas que estudaram química ou, enfim, pedindo ferramentas. Eu acho que vai criando outro tipo de rede, né? Criando outras redes mesmo, né? Porque, enfim, o cinema industrial, ele tem a própria rede dele, o próprio fomento dele. Enfim, a gente tem que construir isso de outras formas. Eu acho que essa é um pouco a graça mesmo, né? De construir isso com outras redes. A gente vai encerrar, então, o debate. Eu queria agradecer novamente a presença de vocês duas. Foi muito especial poder fazer isso aqui. É a primeira vez que a gente projeta 16mm na sala nova do Sinusp. Eu acho que é uma experiência única para todos, porque a gente vê muito filme experimental em casa, várias vezes nem cópias tão boas, a gente vê com essas cores, com essa pulsação do projetor, é uma coisa absolutamente única e especial que a gente só viu agora. Então, agradecer também muito a presença de vocês e o interesse de vocês. Se vocês quiserem recomendar essa sessão para amigos, ela ainda vai passar na nossa sala no Maria Antônia no domingo. Então, divulguem aí caso vocês conheçam pessoas que também têm interesse. E a gente ainda vai passar outros 3 filmes da Mostra Cinema Impossível no Maria Antônia, e daí a gente encerra a mostra no domingo. Muito obrigado, gente. Boa noite.